Olá, bem-vindos ao Strike, sou Paula Moraes. Hoje vamos trazer uma análise profunda da recente e marcante vitória de Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos. Um retorno que quebra paradigmas e reacende debates sobre os rumos da economia, da política interna, da política externa, do papel dos Estados Unidos no cenário global. Para este tema, a gente recebe o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, bem-vindo à nossa programação, bem-vindo ao Strike. Muito obrigado, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece o seu tempo. Igor, falar mais sobre este cenário, né, Donald Trump. Para a gente começar essa conversa, queria entender um pouco da sua leitura. O que de fato você acredita que pode ter sido aí o principal fator para essa vitória expressiva de Donald Trump? Inclusive, o maior nível ali de popularidade para um republicano em 20 anos. Paula, de fato, se a gente faz uma retrospectiva dos analistas e até mesmo de todas as pesquisas, independente da vertente ou do órgão de comunicação, e a gente sabe que nos Estados Unidos os órgãos de comunicação têm um lado muito definido à esquerda ou à direita, ninguém conseguia prever o que estava acontecendo. Na prática, existia um empate, uma pequena margem de vitória para Donald Trump, mas muito difícil cravar que ele levaria o Congresso, basicamente, junto com o voto popular e o colégio eleitoral. Agora, meu ponto de vista, politicamente falando, envolve economia. Donald Trump, quando saiu da presidência do primeiro mandato e deu para Joe Biden, né, perdeu a sua reeleição, Biden teve uma grande inflação causada pelo quantitative easing dos bancos centrais e principalmente no pós-pandemia. Essa inflação foi controlada, os Feds foram muito fortes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas o índice de preços continuou alto. A inflação, que é o aumento generalizado do índice de preços na economia, muita gente esquece isso, ela diminuiu. Mas o patamar de preços ficou muito alto. Eu estava nos Estados Unidos semana passada e, basicamente, todos os preços de supermercado aumentaram. E aumentaram muito. Então, o dia a dia do americano ficou muito difícil de ser pago. Na Flórida, mais de 13 empresas de seguros quebraram, os premiums chegaram a duplicar, triplicar de valores para casas e carros. Então, a vitória de Donald Trump se dá por ele falar sobre os problemas reais da economia americana, os problemas reais do dia a dia do americano médio. A economia americana, por mais que esteja crescendo 2,8, 3, virou uma economia dual. Essa economia de números para os mais ricos, para a bolsa, e a economia de groceries, a economia do dia a dia, ficou extremamente estagnada e não conseguiram resolver. As crises no Oriente Médio, o aumento de petróleo, a transição energética de Biden, que está sendo muito mais rápida do que se imagina, e principalmente em estados do meio oeste americano, está muito cara. É caro a energia verde. A Europa agora está aumentando o prazo de transição, porque sabe que isso não tem jeito. Então, do ponto de vista prático, o que nós estamos assistindo é uma desconexão do que a campanha de Kamala Harris, na prática, quis falar com o povo americano e uma conexão do que Donald Trump fez. E lembrando, Kamala Harris passou os últimos dias focando em pautas ideológicas, mulheres, gênero, falando sobre fascismo, fim de democracia. Tudo isso tem seu valor, mas o americano deu uma resposta muito clara, muito mais importante do que pautas identitárias ou um suposto problema na democracia que eles já sabem que não existe, porque Trump foi presidente. É dia a dia do bolso. Igor, vários pontos, né, importantes que você traz aqui para a nossa conversa, até para a gente depois aprofundar mais neles, mas eu queria puxar, inclusive, esse gancho que você trouxe agora sobre essas pautas, né, mais ali colocadas por Kamala Harris, identitárias. Eu vi algumas análises e queria entender um pouco da sua leitura em relação a isso,
Porque essa foi uma campanha muito marcada por uma polarização intensa, até tentativas de assassinato contra Donald Trump. E aí entra-se uma discussão, né? Trump é a causa ou a consequência dessa polarização? Ele estaria, de fato, aproveitando, muitas vezes, talvez, nessa análise que até que eu ouvi, que ele estaria ali aproveitando desse movimento em que os americanos estariam ali talvez muito mais cansados, rejeitando, né, ali mais uma agenda woke, progressista dos democratas, e ele aproveita como desde o início ele já tinha ali um discurso mais conservador, colocando até mais força em relação a isso. Você vê, de fato, ali a vitória de Trump como uma rejeição mais direta a essa agenda progressista? Não há dúvidas em relação a isso, Paula. O que eu imagino que acontece é que enquanto a esquerda americana com Kamala Harris faz essa visão de pauta progressista, por exemplo, ela fala para os grandes centros urbanos, que tem uma divisão muito clara, quando fala sobre problemas da comunidade latina, né, que está se tornando cada vez maior. A gente tem 4 milhões de brasileiros hoje que já estão nos Estados Unidos, legal ou ilegalmente. Ou a comunidade negra, a comunidade hispânica. Ela falava propostas para essa comunidade como se eles fossem segregados da sociedade. Donald Trump não falava para os grandes centros, ele falava para o subúrbio, para as pessoas de classe média, para o americano que é negro, é latino, é asiático, é indiano, mas ele não falava uma proposta para eles, falava para eles do ponto de vista de que eles são americanos, eles são trabalhadores americanos, eles querem resolver os seus problemas que são iguais ao americano branco descendente do norte da Europa. Então, eu acho que essa subdivisão que a esquerda fez prejudicou radicalmente a comunicação de Kamala Harris. E outro ponto, os eleitores de Kamala Harris não sabiam exatamente o que era o plano econômico dela. Isso foi muito aberto, dito, que as pessoas votaram nela muitas vezes contra Trump, mas se perguntavam qual é o grande efeito, quais são as grandes ações que Kamala Harris vai fazer, diferente de Joe Biden, já que ela é um governo de continuidade. E ela mesma não sabia dizer, enquanto Trump foi muito direto no que vai fazer. Você pode gostar ou não dos planos econômicos de Donald Trump, a gente vai discutir sobre isso aqui. Mas foi muito claro e nítido, e eu acho que essa dissonância política foi muito claro, e isso está acontecendo no Brasil. O fato de que partidos à esquerda foram derrotados em quase todas as capitais e partidos de centro-direita ganharam, mostram que a população mudou de pensamento. Ninguém quer mais ser sustentado 100% pelo governo. As pessoas, sejam à esquerda ou à direita, querem progredir na sua vida. E essa mensagem não estava na visão de Kamala Harris. Ô Igor, inclusive, né, acho que a gente tem uma mudança muito significativa do primeiro mandato ali de Donald Trump, porque quando ele venceu em 2016, ele venceu pelo colégio eleitoral e não pela maioria dos votos populares. E desta vez a gente vê um aumento muito significativo, inclusive do voto popular ali para Trump. Qual que é a sua leitura? Esse ganho reflete mesmo ali em apoio popular? Indica essa mudança de base de apoio, esse fortalecimento dessa base mais conservadora dos Estados Unidos? Paulo, eu não diria conservadora, eu diria de uma grande parte da sociedade americana, até de pessoas que não são tão conservadoras assim. Eu acho que o mandato popular eleito, aliado ao colégio eleitoral, dá para ele legitimidade. E é interessante isso. No dia da eleição, a gente viu um forte crescimento da Bolsa, índices como o Russell, a gente viu subindo 6%, S&P 500, 3%, 2% no Nasdaq, e assim sucessivamente. Por quê? Porque mercado, você sabe mais do que eu, Paula, não gosta de instabilidade. Então, quando o mercado mostrou que ele teria legitimidade do colégio eleitoral, das urnas do voto popular, e principalmente que ele não teria problema nas casas legislativas para fazer sua onda de projetos, você viu o seguinte: Estados Unidos vai crescer, Estados Unidos vai ter crescimento econômico, mesmo que seja com aumento do endividamento, que até agora o risco fiscal basicamente é esquecido pelos dois partidos, não tem, diferentemente do Brasil, ninguém tem uma opção para alocar recursos que não seja dólar e papel americano. Então, ele vai avançar em políticas de corte de impostos, ele vai avançar em políticas de desregulamentação econômica, até mesmo que é questionável, né? Ele vai contra a pauta ambiental, o plano dele, drill, né? Óleo e gás. Ele falou que quer cortar
o preço da gasolina pela metade, com o aumento da oferta em 18 meses. Então, pode ser controverso, mas o mercado vê o seguinte, ele vai aprovar, ele vai passar, porque ele comanda tudo agora. Então, o povo americano é tão ressentido com o governo Biden entregando apenas, eu não diria sonhos, mas dizendo o seguinte, nós estamos defendendo a democracia, falando sobre ideais e não entregando na prática. Se revoltou e voltou em Donald Trump. E Donald Trump não está falando, ele não fala sobre ideais, ele fala, ok, make America great again, mas ele não fica batendo em ideologia, batendo em democracia e dizer que não é um ditador. Ele está falando sobre problemas práticos do governo americano. E o ponto principal de qualquer campanha política, e eu acho que a esquerda esqueceu isso, a ideologia é importante, mas ela só funciona se você tiver uma base sólida de entregas. E Biden teve uma ideologia forte, mas a base sólida de entregas para a população mais simples e classe média americana não chegou. Chegou para os mais ricos. Igor, a gente vai para um rápido intervalo. Quero que você continue aqui com a gente. Você que está acompanhando a nossa programação da BMC News, continue também conosco. Voltamos em 2 minutinhos para debater mais, inclusive entender aí todos os impactos econômicos dessa vitória de Donald Trump. Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, falando sobre a vitória de Donald Trump. Vamos entender mais sobre os impactos econômicos agora deste novo governo de Donald Trump para 2025. A gente está conversando com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, quero me estender um pouquinho mais agora nessa pauta econômica. Até você mesmo disse, né, que esteve nos Estados Unidos recentemente. Viu ali, né, sentindo muito de perto a questão dessa insatisfação, até mesmo ali em relação aos americanos, sobre a inflação, sobre o poder de compras. A gente sabe que o cenário hoje que Donald Trump vai pegar economicamente é diferente do que ele teve em 2016. A gente tem essa inflação acima da meta, juros em patamares altos. Entender um pouco da sua leitura, quais os desafios que você enxerga de fato aí para Trump enfrentar no início do mandato, os ajustes mais necessários, fundamentais, para que ele consiga manter a confiança do eleitorado? Bom, o eleitorado, seja dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, Paula, quer resultados imediatos, né? Com as redes sociais e a internet, ninguém está esperando mais uma década, ou 8 anos, 4 anos, para receber retornos. Então, do meu ponto de vista, acho que Trump vai imediatamente fazer um pacote de desregulamentação de setores econômicos. Isso seja no setor bancário, a gente já escuta até que Basileia III vai sair do ponto de vista, porque o setor bancário possa emprestar mais, ou seja, um aumento de risco no setor bancário americano. Como eu mesmo já havia falado, essa questão de aumento de oferta de petróleo e gás, acredito que ele vai diminuir regulações desse setor para que o setor de óleo e gás possa aumentar a sua oferta de produtos. Ele mesmo já disse que tem interesse em perfurar a região do Ártico, né, dali perto do Alasca, que é uma região muito rica, mas com problemas ambientais, e obviamente ele não está nem ligando para essa questão ambiental. Então, o objetivo dele é diminuir custos de produção, e não tem custo maior do que custo de gás, custo de petróleo, né? Outro ponto fundamental de Donald Trump seria o aumento de tarifas, que isso é controverso, né? A ideia de aumentar 10% a 15% de uma tarifa linear, em um primeiro momento, isso dá sim um poder para que empresas americanas tenham maior competitividade interna, mas depois é muito claro que isso aumenta custos de produção. Ele vai tentar compensar isso com cortes drásticos de impostos para as empresas, é uma possibilidade. Mas tem alguns pontos microeconômicos que são importantes, como, por exemplo, sem impostos para gorjetas, sem impostos para benefícios sociais, que pagam impostos nos Estados Unidos, e outros elementos que pessoas da classe média e classe mais baixa recebem, tirar impostos totalmente, deixar a economia mais livre e direta, ou seja, aumento de renda disponível.
Isso sim pode dar um ponto muito importante para Donald Trump, com uma grande parte da classe média que votou nele, querendo o quê? Querendo que na prática ele tenha, como se diz, o maior retorno sobre esse pessoal que perdeu o poder de compra no pós-pandemia. Como ele vai baixar preços de groceries, e a gente está falando carne, pão, o que ele pode fazer é diminuir impostos, cortar impostos e regulações para que as empresas façam isso. É possível? Sim. É 100% garantia que isso pode se tornar uma realidade e que ele vai entregar isso? É controverso. Entretanto, são alguns pontos de propostas econômicas muito fortes. Agora, quando a gente fala de outros setores, Paula, e aí o ponto principal seria a política externa, e que isso importa muito para os americanos, eu vejo situação bem diferente em pontos de Europa, Europa, Reino Unido, né? A questão do Oriente Médio e a Ucrânia. Primeiro ponto, se a gente fizer uma análise para a União Europeia, os europeus estão bastante aflitos, porque sabem que os Estados Unidos vai diminuir a presença na OTAN por lá, então volta à mesa de negociação a criação de uma espécie de exército europeu, uma unidade nacional que comande as forças armadas europeias e que eles possam se defender conjuntamente. Seria uma ideia muito boa para substituir as tropas americanas na Europa. No Oriente Médio, Benjamin Netanyahu vai avançar com os seus ataques contra os grupos terroristas e pode até mesmo atacar o Irã. Isso porque os iranianos têm medo de que Donald Trump possa dar armas de alta capacidade e destruir radicalmente todo o seu projeto nuclear. Então, é uma vitória também para Benjamin Netanyahu. O mais complicado, Paula, seria política externa relacionada à Ucrânia. Pode Trump fazer uma pressão para retirar recursos financeiros, militares, e forçar um acordo que não seja vantajoso para Volodymyr Zelensky e ele ter que entregar territórios além da Crimeia. Então esse é o maior risco que os europeus veem, que o mundo inteiro vê. Agora, quando a gente fala um pouco de Brasil, o que me preocupa muito é a falta de oportunidades, porque quando muda um governo, o Brasil teria que dizer, olha, a gente está vendo um novo governo dos Estados Unidos, e o que é que isso vai melhorar para a gente, né? E como há uma dissonância muito grande entre ideias, né? Por exemplo, o presidente Lula é contra o dólar, é a favor do BRICS+, que tem o Irã, que tem a Rússia, tem a China. Um outro ponto, ele foi abertamente pró-Kamala Harris. Enquanto isso, no dia da da apuração de votos, Eduardo Bolsonaro estava na casa de Donald Trump, mostrando que existe uma afinidade muito grande. Então, meu ponto de vista não haverá grandes oportunidades políticas dos dois países que gerem novos negócios. Mas eu encaro como uma situação muito parecida da Argentina, né? A Argentina continua tendo relações comerciais com o Brasil, mas os governos se falam apenas protocolarmente. Para os Estados Unidos vai ser muito parecido, porque temos 200 anos de relações, os investimentos vão continuar nos dois lados, o comércio, mas a gente não vai conseguir ter uma grande capacidade de se aproveitar, até porque parte dos nossos produtos que a gente manda para lá, e é 30% da nossa balança comercial, vai ser taxado, Paulo. Então, na prática, o que eu vejo? O Brasil tem que procurar entrar em novos mercados que vão retaliar os Estados Unidos por causa das tarifas, né, que é uma parte do programa de Trump, e a gente conseguir ocupar espaço. Mas, então, muda uma configuração mundial toda baseada no novo planejamento econômico internacional de Trump. Ponto fundamental, viu, Igor? Quero até depois, daqui a pouquinho, mais adiante, falar sobre todo este novo cenário, dessa reconfiguração, inclusive desse cenário geopolítico. Só para finalizar aqui um pouco mais da questão econômica interna ali dos Estados Unidos, acho que um ponto importante também, a gente não viu durante a campanha nem Trump e nem a Kamala, de fato, levantar ali algum tipo de preocupação ou evitaram, talvez, tratar do déficit fiscal explosivo, né, dos Estados Unidos. Queria só entender um pouquinho da tua leitura, como que você acha que, de fato, o Trump vai conseguir lidar com essa questão do fiscal? Isso, de fato, pesa para esse início de um segundo mandato para Donald Trump? Paula, eu já conversei com muitos analistas aqui no Brasil
e também no exterior, todos eles falam sobre o risco fiscal americano. Eu sempre dou a mesma pergunta. E aí, qual é a outra opção? Você, um investidor grande, vai vender títulos americanos e vai comprar o quê? Vai comprar yuan? Vai comprar títulos da União Europeia? Vai comprar títulos da China? Não vai. Então, para Donald Trump, como o dólar ainda é a reserva mundial, para ele, seja ele ou seja Kamala Harris, irá ocorrer um aumento da dívida americana. Isso é muito prático, isso é muito claro. O grande ponto é o serviço da dívida. E aí o Fed ajuda isso, porque quando o Fed começa esse ciclo, né, que já iniciou, de queda na taxa de juros, o que acontece é que o serviço da dívida fica menor. Então isso ajuda Donald Trump a se endividar mais. Mas eu não vejo no radar de 4 anos uma política econômica que vai se preocupar com dívida. Trump vai aumentar gastos militares, gastos em tecnologia, gastos em exploração espacial, até porque ele está com Elon Musk, que tem essa pauta fundamental no setor público e privado. Então, não vejo nos próximos 4 anos nenhum tipo de preocupação de Trump com gastos fiscais, até porque o mundo inteiro não está tendo essa preocupação. A China está aumentando gastos fiscais para tentar aumentar o crescimento. Na semana passada, a Alemanha, o Olaf Scholz demitiu seu ministro de Finanças porque não queria aumentar gastos fiscais, o que deve fazer uma nova eleição, tendo um voto de desconfiança e a configuração de um novo governo que vai gastar mais. Rússia aumenta gastos fiscais por causa da guerra. Então, os Estados Unidos não vê que investidores possam ir para nenhum outro canto. Então, diferentemente do Brasil, que precisamos fazer um ajuste fiscal rápido, radical e forte e crível, os Estados Unidos vai crescer nos próximos 4 anos, puxado fortemente por gastos fiscais. E como você vê, de fato, o impacto disso, né? Quando a gente tenta entender um pouco em relação aos outros mercados, principalmente olhando ali para fluxo de capitais internacionais, quais os impactos que você acredita que essa questão pode acabar gerando para mercados emergentes, especificamente aqui para o Brasil, nessa expectativa, né, inclusive ali nossa aqui, muito dependente desse fluxo de capital estrangeiro? Paula, na minha visão, a valorização do dólar é inevitável. Isso porque o mercado americano, com esses gastos fiscais, o mercado acionário americano vai se tornar extremamente atraente. A previsibilidade, crescimento das empresas tech, porque Elon Musk, estando no governo, vai ser um advogado de desregulamentação. Então, todo o crackdown em Google e outras empresas vai ficar em segundo plano. Os departamentos de justiça não vão atrás dessas empresas. Então, vão focar tudo em uma desregulamentação. Paralelamente a isso, o aumento de gastos do governo vai levar as empresas do S&P para cima. Então, o fluxo internacional vai ser muito maior nos Estados Unidos. Isso significa a valorização do dólar. Com uma possível guerra fiscal com a China, uma guerra comercial com a China, ou até mesmo a questão de tarifas, o efeito é o mesmo. As pessoas vão procurar proteção no dólar, se não em ações, em títulos americanos, porque não tem outra opção neste momento. E, ao mesmo tempo, os Trump e Musk são entusiastas dos criptoativos. Então, a gente está vendo aí subida de Bitcoin, mesmo sendo extremamente crítico, vai subir ainda mais. Então, para nós brasileiros e mercados emergentes, temos que ter, primeiro, um elemento que vai ajudar. A taxa de juros aqui no Brasil vai subindo, pelo que a gente está vendo. Então, isso pode diminuir a saída de fluxo de capitais, mas o principal é a reforma de casa. O Brasil precisa apresentar um plano de sustentabilidade da dívida. Crescemos 7 pontos percentuais nos últimos 2 anos. Podemos crescer até mais 8 até o final deste governo. Se nós não tivermos um plano de sustentabilidade real da dívida e corte de gastos, a saída e o fluxo de capitais vai ser muito maior por causa dessa visão ultra positiva da economia americana. E isso significa também uma bolsa mais complexa no Brasil, porque você, hoje, com as fintechs, Paula, eu sou muito claro com isso, a pessoa tem a visão que pode investir numa empresa americana e numa empresa brasileira, e as pessoas estão começando a analisar o risco país dos dois lados. Então, essa conta está ficando muito clara e nítida. O Brasil precisa organizar as contas de casa para poder manter dólares dentro do país.
Senão, a gente vai ver que o patamar de R$ 6 pode se tornar um piso para o Brasil. E isso é muito perigoso e muito ruim para a nossa inflação e para o crescimento nos próximos anos. Ô Igor, só para a gente fechar esse tema mais econômico, essa vitória aí de Trump, como você muito bem coloca, impulsionando até mesmo dólar, redefinindo talvez essas forças todas ali nos mercados, a tendência é que as bolsas americanas elas continuem ali com essas máximas, né? Você falou ali de Elon Musk, não tem como a gente também não pensar um pouco aqui nas ações de tecnologia também, que tem sido grandes ali, pesos importantes, na verdade, para estes mercados, para os mercados principalmente americanos. Você enxerga essa força grande também ali, se mantendo um otimismo maior no mercado de renda variável lá nos Estados Unidos? Eu acho que o otimismo é o maior possível, por vários motivos. O mercado acionário vai ver um aumento de gastos na economia americana, está vendo ainda uma inflação controlada, o Fed baixando taxas de juros, são efeitos que impulsionam o mercado de ações. O chamado shutdown, né, da economia americana, que sempre tem e gera muitos problemas, não vai existir, porque aparentemente ele vai estar com o controle das duas casas legislativas, tendo o Partido Republicano na frente. Então, a minha visão é muito clara: o mercado acionário americano vai ter altas e máximas subsequentes dentro da gestão de Donald Trump. Principalmente porque tem três fatores: desregulamentação de mercados, ou seja, menos regras, menos custos, menos problemas, diminuição de impostos, e aumento e diminuição de taxa de juros, e principalmente menos instabilidade. Nos Estados Unidos, a instabilidade política vai ser a menor possível por causa do resultado eleitoral. Podemos sim ter instabilidades das guerras, instabilidades geopolíticas que vão afetar, mas eu não acredito que isso seja suficientemente forte para contrabalançar todos esses elementos. Os sinais que aparecem na economia americana são muito positivos e máximas em cima de máximas provavelmente vamos ver em 2025. Igor, quero entrar mais nesse tema daqui a pouco. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando o nosso Strike, continue com a gente. Voltamos dentro de 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike. Vamos falar mais sobre agora a política externa, protecionismo, com Donald Trump vencendo as eleições nos Estados Unidos. Estamos conversando com o economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor, já falamos até um pouco, né? Você já trouxe no bloco anterior para a gente um pouco dessa leitura sobre a política externa de Trump. Quero me aprofundar um pouco mais, até porque durante a campanha ele criticou fortemente o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos externos. Queria entender um pouco da sua leitura, como você enxerga agora, né, Donald Trump, o papel dos Estados Unidos diante desses conflitos. Deve haver, de fato, uma redução no apoio militar e financeiro a aliados? Como que você consegue enxergar aí os próximos passos nesse tabuleiro mais geopolítico? Paula, existem situações que Donald Trump está certíssimo e outras situações que eu acho que ele está tremendamente enganado. No primeiro mandato, Trump tinha uma visão muito mercantilista, e eu acho que essa visão ainda existe sobre negócios e dinheiro, que é muito diferente num país, né? Um país, às vezes, como os Estados Unidos, o interesse geopolítico e o interesse de influência sobrepõe qualquer questão econômica de longo prazo, porque você está falando de segurança nacional. A gente vê muito isso na China, né? A China coloca seus carros mesmo com prejuízos das empresas, e o governo banca a diferença, né, com impostos. O objetivo é uma dominância geopolítica no setor de veículos elétricos. Agora, o que a gente vê hoje? O governo de Joe Biden foi extremamente fraco, incapaz de resolver os problemas geopolíticos dos Estados Unidos. E o que é que Trump quer colocar? Primeiro, ele tem um objetivo muito claro de retomar os acordos de Abraão, que normalizaram relações dos Emirados Árabes Unidos, da Jordânia com Israel. Se ele conseguir avançar sobre isso em relação à Arábia Saudita, será muito positivo, porque aí ele coloca o maior player geopolítico árabe ao lado de Israel.
tornando uma nova parceria e uma potência, minando a possibilidade de avanços geopolíticos e militares do Irã, que é um inimigo de Israel e um inimigo da Arábia Saudita. E os sauditas querem o sistema de domo de ferro, e principalmente agora o novo domo de ferro laser que está sendo colocado, né, em teste, como foi feito no Reino Unido, chamado Dragon Breath. Então, tudo isso é muito diferente. O Irã pode sofrer ataques de Israel e os Estados Unidos não vão criticar, porque eles não têm apreço nenhum pelos iranianos. E o governo de Donald Trump não vai se incomodar com críticas da opinião pública quando a sua visão de política externa é defendida por uma ampla base que acabou de elegê-lo. Esse, eu acho que é um ponto que ele acerta no Oriente Médio. Agora, onde ele erra, qualquer tipo de visão de entregar mais território para a Rússia vai dar para Vladimir Putin uma vitória na Ucrânia, né? Então, eu acho que um acordo de paz onde a Ucrânia tenha que ceder mais território do que a Crimeia, que já foi anexada e basicamente não tem chance de retomada, eu acho que isso é muito ruim. Isso daria ímpeto para Vladimir Putin avançar com invasões em outros territórios e até mesmo a China avançar em Taiwan ou em ilhas próximas, sabendo que um acordo de paz eles continuariam com o território invadido. Então, a gente ainda não sabe qual é a visão de Trump sobre o acordo de paz que foi proposto à União Europeia por Volodymyr Zelensky, mas esse ponto eu acho que ele é fundamental para a OTAN e para a própria paz dentro da Ucrânia e a interlocução da Ucrânia tanto na OTAN quanto na União Europeia. Por outro lado, quando a gente olha a relação com os europeus, eu acho que ele está certo e errado ao mesmo tempo. Ele está certo quando ele diz que os europeus ficaram acostumados a não investir em segurança e a visão dele de que todos os países da OTAN têm que gastar o mínimo de 2%, foi escutada. Países como Letônia, Estônia e Lituânia já estão gastando 3%, 4%. Grécia também. Itália está se aproximando. Os países que não estão gastando ainda são os mais seguros, né? Itália, Espanha, Portugal, que estão muito longe dos conflitos. Mas a OTAN está, assim, seguindo o ritmo de Donald Trump de gastar o mínimo de 2%. E até mesmo dentro da Europa, Giorgia Meloni já disse isso, a própria Marine Le Pen e outros europeus disseram, nós passamos muito tempo nos defendendo com apoio americano. É hora de nos rearmarmos contra os nossos inimigos. E eu acho que isso é muito bom para a Europa, porque isso gera investimento em tecnologia, isso gera investimento militar, isso gera gastos que podem impulsionar a economia europeia, que segue andando de lado durante muito tempo. Então, quando Trump ameaça, e de uma maneira muito clara, não defender a Europa com tanta força, isso força os europeus a usar o que eles têm. O Banco Central Europeu também tem uma força muito grande de impressão de dinheiro, a se armar, criar um escudo defensor de exércitos da União Europeia e que esses países juntos possam se defender. E que eles não fazem por uma falta de visão política e porque os Estados Unidos estavam lá há muito tempo. Então, essa política externa do Trump para a Europa, eu acho que no longo prazo será positivo, uma maneira de acordar os europeus. O resto do mundo a gente vai ter que esperar para ver. Ô Igor, esse ponto acho que muito importante, né, que você traz para a gente agora, o Trump, inclusive, ele já se manifestou, né, já mostrou ali interesse em rever, de fato, o papel dos Estados Unidos em acordos internacionais, alianças, priorizando sempre uma política, né, no discurso dele mais isolacionista, transacional. Como que essa postura, de fato, você citou ali muito a Europa, mas eu queria entender como que ela pode afetar, por exemplo, a estabilidade em regiões de conflito como o Oriente Médio, a Ásia, onde a presença ali, de fato, né, americana tem sido um fator de contenção de tensões. Paulo, eu não acho que ele vai, quando ele fala isolacionista, quando ele fala desse tipo, eu não acho que ele vai, por exemplo, tirar os comandos navais do Oriente Médio ou da Ásia. Eu acho que a proteção desses players, desses parceiros, vai continuar existindo. O que ele não quer fazer é que na hora que esses agentes entram em conflito, basicamente eles precisam dos Estados Unidos para se defender. Eu acho que o ponto é,
nós vamos continuar com a força militar, nós vamos mostrar que a força americana naval, militar, tecnológica, aeroespacial está no mundo inteiro, nós somos fortes, mas cada um dos nossos aliados tem que se defender. A gente vai estar ali para ajudar, a gente vai estar ali para dar um apoio e suporte, mas nós não vamos comprar os conflitos seus. E eu acho que isso está sendo muito bem visto, por exemplo, no Pacífico, com mais investimentos da Austrália na defesa militar, Austrália e Nova Zelândia, para a defesa das ilhas do Pacífico, que tem problemas com a China na área de soberania. O próprio Japão voltou a se armar e vai mudar a sua constituição para que as forças de autodefesa possam sim ser alocadas em conflitos externos. A Coreia do Sul também vai aumentar seus gastos com defesa. Então, quando o Trump diz que não vai se focar dentro dos Estados Unidos, não é que ele vai abandonar as regiões de conflito, mas ele vai dizer, olha, o problema é de vocês são nossos parceiros, mas não esperem que nós vamos comprar esses conflitos se vocês mesmos não tiverem capacidade de se defender. Agora, como que você vê a dinâmica de poder, né? Olhando ali Estados Unidos, China e Rússia. Existe, né, na sua visão, esse novo cenário, ele pode indicar, de repente, esse rearranjo que se fala muito ali de uma nova ordem mundial, da nova ordem mundial? Eu acho que existe, Paula, 3 conceitos de ordem mundial, não existe uma ordem mundial, tá? Então, a primeira ordem mundial é a ordem militar. A ordem militar não vai mudar. Os Estados Unidos será, pelos próximos 50 anos, e ninguém tem condições de mudar isso, o único player que tem condições de colocar tropas em qualquer parte do planeta em questão de horas. Então, se tiver um conflito que vá contra os interesses americanos, a China não tem condições, a Rússia não tem condições, a União Europeia não tem condições. Então, a ordem militar será ainda exercida pelo poder militar e bélico americano. Para mim, isso está muito claro. Isso não vai mudar. A ordem financeira ainda vai ter o arcabouço do Ocidente, ou seja, o sistema internacional de regras e comércio ainda vai ser dominado pelo poder dual entre dólar e euro, o sistema SWIFT, as nações ocidentais, e quando eu digo nações ocidentais é União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Esses players comandam a ordem financeira internacional, podem impor sanções e vão também continuar com moedas de reserva forte. Agora, quando a gente fala em outras 2 ordens, que é a ordem de influência e geração de conexões geopolíticas, o mundo está em um mundo novo multipolar. Esse BRICS mais forte com China e Rússia atrai países como Índia, atrai países como o Brasil, que tentam colocar o seu novo posto ao sol, uma nova capacidade de influência e de gerar seus próprios interesses. Esse é um ponto muito claro. A União Europeia tenta colocar para si a criação da União Africana, o avanço no norte da África. Então, cria-se sua própria zona de influência. E os Estados Unidos, mais comedido em acordos, mais focado em si mesmo. Então, essas 3 ordens, elas são muito diferentes. E tem uma 4ª ordem que surge, que nenhum player é capaz de dominar, que é a ordem digital. E que essa ordem digital não será exercida por nações, mas sim pelas big techs. Porque até agora eu não vejo nenhum país conseguindo domar as big techs. Aparentemente, a ordem internacional voltada para o mundo tecnológico vai ser exercida pelas empresas de capital aberto. E como elas vão se relacionar com os países, é isso que nós vamos ver a partir dos próximos anos. Ótima explicação, Igor. Inclusive, falando um pouquinho ainda, né, nesse contexto de relações comerciais com demais países, você vê aí Donald Trump ser, de repente, aí, ter uma tendência a priorizar as relações mais bilaterais, ter uma forte preferência por acordos mais diretos? Quais seriam, né, de fato, ali, possíveis impactos de uma abordagem, principalmente quando a gente pensa assim, em organizações multilaterais como ONU, a OMC, justamente tentando entender para a diplomacia internacional como um todo? Acho que todas as organizações internacionais vão perder força. A COP
no ano que vem em Belém vai perder força, porque os Estados Unidos devem sair do Acordo de Paris de novo, então eles não vão ter interesse nenhum em discutir meio ambiente aqui no Brasil, principalmente por causa também dessa visão divergente do governo Lula com o governo americano. Então, a União Europeia continua forte porque tem a política externa da União Europeia e ela vai debater muito isso com os Estados Unidos. Agora, quando a gente fala de OTAN, é um relacionamento complicado, por mais que Donald Trump não goste, precisa também da OTAN, precisa das bases americanas na Europa por causa do militarismo. A gente tem várias bases europeias da OTAN que são pontes que usam submarinos nucleares, que recarregam equipamentos americanos. Então, por mais que Trump não goste da OTAN, precisa delas para conter militarmente navios, submarinos chineses e russos dentro do Oceano Atlântico. Mas o que mais vai enfraquecer, nitidamente, é o Conselho de Segurança e a ONU. A ONU não tem uma reforma, não tem uma capacidade de articulação, os conflitos estão muito colocados para baixo, ela não consegue resolvê-los, a própria Organização Mundial do Comércio, Trump, não elegeu representantes para o tribunal, vai continuar inoperante. Agora, Trump pode fazer uma coisa que seja interessante, fortalecer o Banco Mundial e o FMI, que ele tem sob sua zona de influência, para ajudar países como a Argentina, países que estão em reconstrução, para que esses países vão de encontro à sua visão de direita. Javier Milei vai ser um grande expoente disso. Trump deve ajudar radicalmente as finanças argentinas e mostrar que governantes de direita podem melhorar a situação dos seus países. Isso faz parte da sua visão geopolítica de líderes de direita em todo o mundo. Mas órgãos multilaterais, Paulo, eu acho que vão ter uma influência muito pequena no governo de Donald Trump. A política vai ser bilateral e ele vai focar principalmente em suas relações com o Canadá, o Reino Unido, que procura um novo lugar fora da União Europeia, e países como China e Rússia, seja dentro do conflito, seja buscando vantagens para os exportadores americanos. Igor, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero continuar até um pouco mais sobre essa análise que você traz, até colocando aí a Argentina, Javier Milei, nessa mudança que a gente vê em alguns países da direita. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike. Neste último bloco, quero falar mais sobre toda essa ascensão, vamos dizer assim, da direita em alguns países. Igor, Lucena, você estava até comentando, né? Agora há pouco usou ali Javier Milei. A gente viu Argentina, teve também na Itália com a Meloni, Suécia. A gente viu uma grande ascensão mais significativa desses partidos de direita ao poder. Você acredita que isso ele reflete, sim, um cenário natural de inversão de poderes, onde o eleitorado busca alternância, ou é um indicativo, de fato, de um avanço da direita sobre a esquerda? Na minha visão, a direita está conseguindo entregar resultados. Na Itália, isso é muito claro. Giorgia Meloni restaurou a política italiana, que era um caos, viviam caindo primeiro-ministros. As políticas sociais, as políticas de reorganização industrial, a própria poderosa Confindústria tem em Giorgia Meloni, no seu plano, uma capacidade operacional, e isso está sendo muito bem visto. Javier Milei, claro que está passando por uma situação extremamente difícil, né? A gente sabe que sair de um projeto inflacionário, uma moeda desvalorizada, a gente desce o fundo do poço e depois sobe, mas está controlando a inflação, está gerando superávites, vai ter um apoio agora de Donald Trump. Então, medidas econômicas que são necessárias para a melhora da qualidade de vida estão sendo implementadas por partidos de direita no mundo inteiro. Agora mesmo na Alemanha, provavelmente na próxima eleição, a gente vai voltar à direita, que tinha um crescimento forte na política industrial. Então, o que eu vejo é que a ascensão de Donald Trump consolida isso e vai fazer com que países que estejam em uma divisão muito clara de direita e esquerda, por
poucas margens, as pessoas pensem duas vezes em um alinhamento com o Donald Trump. Isso porque projetos de esquerda e projetos que não são alinhados à direita, por exemplo, Belt and Road Initiative, está falhando na África. A China está com problemas internos muito grandes para conseguir crescer os seus 5%. Não há hoje um grande expoente de esquerda que mostre resultados. Keir Starmer, no Reino Unido, perdeu 37 pontos de popularidade em basicamente 4 meses de governo. O seu plano, assim que ele foi eleito, foi aumentar impostos que não foram ditos na campanha para tentar melhorar a situação das contas públicas. Isso está revoltando os ingleses. O próprio Portugal mudou um governo que era até bem visto, de António Costa, para um governo de direita, de Luiz Montenegro, que está com boa avaliação. Então, meu ponto de vista é muito claro que a direita internacional está com uma onda de entregas. Por quê? Porque no pós-pandemia, aquela onda rosa veio com muitas ideias, muita crítica, muitas falas sobre democracia, sobre paz, sobre amor, mas não entregou resultados práticos para a população. Então, quando a gente olha os países em desenvolvimento, países desenvolvidos, e até mesmo na América Latina, é muito, muito claro uma onda de direita no mundo inteiro. E eu acho que essa visão de Donald Trump vai consolidar isso ainda mais. E qual o impacto disso, por exemplo, para o Brasil especificamente? Aí a gente tem um governo de esquerda. O posicionamento de Lula, inclusive, foi apoiar Kamala Harris durante a campanha, disse que ela seria mais segura ali para fortalecer a economia norte-americana. Claro, ele cumprimentou depois a vitória de Donald Trump, mas você acha que isso pode, de alguma forma, trazer algum impacto significativo da relação mais diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Eu gosto de dizer, Paula, que a política real ela não pode ser medida por palavras, mas por atos, né? Enquanto governos à esquerda, principalmente no Brasil, criticam a extrema esquerda, eles fazem um comentário sobre uma política eleitoral de um outro país. Enquanto isso, a gente olha uma pergunta que foi feita a Marine Le Pen na França sobre o que ela achava da eleição americana, se ela torcia por Donald Trump. A resposta dela foi: a eleição americana é dos americanos. Eu não posso falar sobre isso. Quem deve responder quem será o presidente é a população americana. Eu não vejo nada mais democrático e mais correto do que isso. O meu ponto de vista, muito claro, é que essas eleições e a de Donald Trump é um alerta para o governo do presidente Lula de que não basta ficar apenas no discurso, ficar apenas em políticas sociais. As eleições municipais mostraram isso. O governo brasileiro precisa diminuir gastos sociais. Quando eu digo diminuir gastos sociais, não é cortar Bolsa Família, é criar oportunidades de mais empregos para as pessoas deixarem os programas. O governo não vai ter uma melhora da qualidade de vida das pessoas quando a gente está tendo 1/4 da população brasileira vivendo do sistema assistencialista e que há um risco para que essas pessoas não procurem emprego. Se essas pessoas não procuram emprego, não há uma melhora na produtividade, não há uma melhora de ideias nas empresas, e aí você tem uma estagnação real dos salários. Então, a visão de políticas públicas de melhora na qualidade de vida das pessoas está errada, está equivocada. Essa era uma política lá de trás, dos primeiros governos. Não pode ser uma política de agora. As pessoas estão almejando melhores salários, melhores empregos e uma melhora na qualidade de vida. E isso vem por uma interação de mercados. A gente está vendo déficits fiscais também nas empresas estatais, que não estão refletindo em soluções, em inovação, em um país melhor. O que tudo isso sinaliza para o governo é o caminho que está sendo traçado não é um caminho que a população está satisfeita. Se a população estivesse satisfeita, as eleições municipais teríamos tido uma vitória das esquerdas, e não foi isso que aconteceu. Então, é muito claro e muito nítido que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a qualidade de vida da população, ou seja, aumento de salários por produtividade, não por aumento de gastos públicos, inovação e tecnologia, melhora, por exemplo, de serviços públicos não está funcionando, a gente não está tendo uma melhor saúde, a segurança pública está pior. Então, tudo isso, de fato,
é um sinal de que a esquerda precisa repensar políticas públicas que, em vários países, a direita está entregando. Igor, para a gente encerrar, 2 minutinhos, mas não posso deixar de te perguntar, essa vitória de Trump pode ser apenas ali o começo das ambições políticas de Elon Musk? Na minha visão, Paulo, Elon Musk foi o grande vencedor. Ele trouxe a sua fanbase, né, ou as pessoas do Twitter, do X, para a campanha de Donald Trump. Trump disse ele foi muito enfático que ele disse que Elon Musk era um rising star, né, uma pessoa que estava subindo. E que, para mim, ele será o sucessor. Trump não pode ser candidato, né? Então, ele pode bancar a sua própria campanha. Se ele quiser botar $1 bilhão na sua campanha, ele coloca. Ele tem uma rede social própria que está crescendo, independente do faturamento ou não. E agora serve de uma plataforma política gigantesca e vai crescer agora por causa da sua participação. Ele vai entrar no governo com o objetivo de desregulamentação e de tornar eficiente a máquina pública brasileira, a máquina pública americana, que é isso que eu estou dizendo, entregar melhores serviços públicos. Então, nitidamente, Paula, ele pode ser o grande sucessor de Donald Trump. Maravilha, Igor. Quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço a todos os nossos ouvintes. Espero voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Conversamos com Igor Lucena no Strike de hoje. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.